Começando mais um Aqui com o Benja, pô. Hoje não é um Aqui com o Benja especial, é muito mais que especial. Sabe quem tá aqui? Um cara que todo mundo gosta. Não tem um que não gosta desse cara aqui. Kaká! Rapaz, que saudade de você, Kaká. Como é que tá a vida? Tudo em paz, Kaká? Tudo em paz, tudo ótimo. É tua última entrevista pra mim agora, porque depois você vai dar entrevista pro Pluto, pro Mickey, né? Vou dar entrevista pra vocês lá. Na Fox? Vamos. Ô, Kaká, dá essa moral pra mim. Pode ter que ser pra mim. Eu quero ver você e a Elô lá em Orlando. Meu Deus do céu, quando? Eu me apresento dia 24 de janeiro. Eu posso Depois dessa data, o dia que vocês quiserem. Então, dia 25 é feriado em São Paulo, dia 26 eu tô lá, Kaká. Pô, mas olha, que legal recebendo o Kaká, uma figura fora de série. Antes da gente começar essa entrevista com o Kaká, vamos ver um pouco dessa figura tão bacana. Roda aí. Brasileiro de verdade, um Brasil que nos orgulhamos, nascido no Distrito Federal em 1982. Ano especial para o nosso futebol, ano de Copa do Mundo da Espanha, competição em que uma seleção ficou marcada mesmo por não ganhar título. Futebol bonito, vistoso, era a equipe comandada por Tele Santana. 1982 também nascia um dos grandes nomes do futebol brasileiro, grande no nome, no talento, pequeno no apelido. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, simplesmente Kaká, com K mesmo. Talento que explodiu no São Paulo em 2001, já era diferenciado antes mesmo de calçar as chuteiras. E em 2002 já era campeão mundial na seleção da família Scolari. Ele sempre foi família mesmo. E galã, educado, bom profissional e religioso. Tudo isso unificado. Kaká parece ser um daqueles heróis. Não tem como torcer contra. Kryptonita também começa com K. Mas nosso mocinho é forte, parece não se abater. Kaká é capaz de formar admiradores e admiradoras também. Refinado, caiu bem no palco da moda. Milão foi passarela para tanta elegância. Eleito melhor do planeta no melhor estilo super-herói. Kaká também foi merengue, time cheio de estrelas. Aquela constelação poderia ter brilhado até mais. O importante é que conseguiu sair das amarras, deu a volta por cima. Seus melhores públicos o receberam de braços abertos. Milão e São Paulo. E ele não decepcionou. Agora um novo desafio, na terra de vários super-heróis. Lá está mais um, Kaká, um herói brasileiro. Está pronto para outra batalha, com a certeza de que ele fará bonito em qualquer sala de justiça da bola e fora dela. Legal, emociona, hein? né? Ó, ver toda essa história aí. Caramba, desde Kaká. quando eu comecei, é muito legal. Eu te conheci em 2000, né? Era mó barato. Eu lembrava das tortas de limão da dona Simone e tua mãe. Sempre você com teu pai, o seu Bosco, um cara legal demais e tal. Kaká, que trajetória de carreira, né? Muito legal. Fico feliz com a minha trajetória. É uma trajetória, acho que, normal, assim, no sentido de altos e baixos. E poder falar que eu conquistei as maiores coisas que um jogador pode conquistar no futebol é gratificante. Kaká, sabe o que é o mais louco, cara? Eu te conheci em 2000, nós estamos em 2014, são 14 anos. Cara, você estava começando no São Paulo, olha a tua carreira. Kaká, você não mudou nada. Você não mudou nada, você continua o mesmo cara bonzinho, gente boa, humilde, simplão. Você chega nos lugares, você tem a maior paciência com todo mundo, sempre com esse sorriso aí. Isso é o que? É berço, Kaká? São seus pais isso aí? É muito dos meus pais. É muito dos meus pais, aquilo que eles foram me ensinando. Acho que eles conseguiram transmitir os valores deles pra mim durante toda a minha infância, a minha adolescência. Então, acho que a base familiar é importantíssima. Kaká, você nunca vislumbrou, cara? Nunca deu uma pirada? Porque, cara, chega em Milão, uma multidão atrás, em Madrid, agora tá em Orlando, que a gente acha que, pô, Orlando, né? Futebol não é tão assim. Já é uma loucura e você nem ainda se apresentou oficialmente, né? Então, eu tenho sempre neles, né, nesse caso, sempre na minha família, alguém que me dá
Hoje não, hoje eu já estou mais experiente com relação a isso, mas no começo é mais difícil, Benji, porque é normal você dar uma, sabe, as coisas começam a acontecer, você começa a ser famoso, as oportunidades começam a aparecer e aí é normal você dar aquela inflada, né? Então é legal que sempre tem alguém que dá que fala, ó, calma, pé no chão, vamos um passo de cada vez. E nesse caso sempre foram os meus pais e a minha família que sempre me ajudou em relação a isso. E tipo assim, os seus pais sentam com você às vezes, por mais que você tá brilhando em qualquer lugar do mundo, filho, olha, é assim, assado, não vai por ali, vem por aqui, calma. Tem isso muito? Não? Minha mãe é mais emocional e meu pai mais razão. E então nesse caso é sempre o meu pai. Ele que, às vezes, o momento onde eu achava que eu estava grandão, ele que chegava e falava, senta aqui, ó, calma, não é assim, e dava uma chegada. Então, meu pai, assim, minha mãe também, claro, mas eles sempre me ajudaram bastante. Cacá, o futebol é preconceituoso? O cara que não tem aquela... A gente sabe que a maioria da molecada que quer ser jogador de futebol, que começa, é de origem humilde, tem aquela história até triste, né? E os caras, às vezes, você vê jogadores, um ou outro, que são diferenciados, tem uma outra infância, caras com uma classe social diferente, tem o preconceito? Depende muito, eu acho que depende muito do cara. Eu vou citar o meu exemplo nesse caso. Meus pais são de classe média. Meu pai, minha mãe, depois que meu pai chegou em São Paulo, que ele começou a trabalhar e começou a ter uma condição melhor. Então, tudo que eu morava do lado do estádio, e aí nos finais de semana eu levava a galera toda que ficava lá, porque no final de semana normalmente quem morava perto ia para casa e tal, quem morava longe eu pegava a galera e levava toda para minha casa. E aí minha mãe fazia torta de limão para eles e tal. Então eu, fui mostrando para eles que o sonho era o mesmo, que a gente tinha o sonho, que a oportunidade que eu tive de ter uma qualidade de vida boa, que eu podia compartilhar com eles. E assim eu fiz vários amigos, muitas pessoas, e assim, tinha final de semana que eu nem estava em casa e os moleques iam para lá, porque já tinham feito amizade com os meus pais e iam numa boa. Pegava o ônibus na porta do Morumbi e ia para casa. Então acho que depende muito da relação que, nesse caso, eu tive com eles. E aí quem tiver também, acho que outros que tiveram boa condição financeira também conseguiram assimilar bem essa história. Você acha que mudou muito, Cacá, desde a época que você subiu para agora? Porque hoje a gente vê uma molecadinha aí, o moleque tem 12 anos, ele tem assessor de imprensa, empresário, personal stylist, ele dá entrevista como jogador, ele ganha dinheiro às vezes, ele ganha um salário às vezes maior que provavelmente muito maior que o pai, a mãe, a família inteira juntos. Mudou muito, Cacá? Mudou muito e eu acredito que seja por causa da situação do futebol brasileiro também. Porque o clube, de certa forma, tem que se defender, protegendo o garoto, e a forma hoje dele se proteger é aumentando o salário do jogador para aumentar a multa rescisória. E isso faz com que o adolescente, né, o jovem ali, ele se sinta já uma coisa que na verdade ele ainda não é. Então a categoria de base é muito perigosa às vezes. Eu já tive muito problema de ver jogador indo para a seleção de base e voltando completamente deslumbrado, achando que já era alguma coisa e não era nada ainda. Então eu acho que a categoria de base ela precisa ser bem trabalhada também nesse aspecto, porque hoje o futebol brasileiro não dá tantas condições para o clube se defender. O que você mudaria no futebol brasileiro hoje, se você pudesse? Bom, eu bato sempre na questão do calendário, porque eu acho que o calendário é imediato, essa mudança tinha que ser para amanhã. Não tem como, não dá tempo de se recuperar de um jogo para o outro. E aí vai diminuindo a qualidade do espetáculo. Aí você fala, o time erra muito porque está cansado, é normal. Quanto mais cansado, mais começa a errar. Você sofreu muito nessa volta por causa disso, Cacá? Até porque São Paulo, Brasil é muito grande, né? Então teve semanas aí que São Paulo, vocês moravam no avião. Morava no avião. Hã? A gente morava no avião. O Muricy devia estar dando treino no corredor ali pra vocês, né? Eu não sofri porque quando eu cheguei, eu sentei com o Muricy, com o Milton Cruz, e a gente fez eu falei para eles, olha, eu gostaria muito de jogar todos os jogos, mas eu não sei se eu vou aguentar. Gostaria de fazer sempre um trabalho físico à parte, para que eu possa estar nas melhores condições possíveis, e dentro do possível eu gostaria de que vocês fossem intercalando os meus jogos. E eles concordaram, acharam ótima ideia também, e aos poucos a gente foi intercalando. Eu jogava uma sequência de 3, 4 jogos, descansava um,
E a gente foi fazendo assim. E aí tive lesões de pancada, que não teve nenhum problema de estiramento, e consegui suportar bem esses 6 meses aí. E você calou minha boca, porque quando você voltou, eu falei, Kaká veio passear aqui, Kaká veio dar um rolezinho, vai curtir 6 meses aí, e calou minha boca. O Muricy, há um mês e pouco atrás, esteve aqui com a gente no outro programa do Fox Sports Radio, ele contou uma história muito legal. Muito legal. É lógico, quem te conhece, quem conhece tua família, não tem novidade nenhuma. Mas foi assim mesmo. Seu pai, seu Bosco, foi na casa dele, ligou, falou, Muricy, eu quero ir até tua casa. Chegou lá na casa do Muricy, o Muricy falou, ó, senta aí. Olha, o Kaká quer voltar. Aí ele falou, pô, adoraria o Kaká, mas, pô, o São Paulo não vai ter condição financeira de pagar. Falou, não, o Kaká vai abrir mão, o Kaká vai jogar, eu quero saber se você quer o Kaká. O Muricy falou, lógico, foi isso mesmo? Foi dessa forma. Eu converso muito com meu pai, com meu pai e com meu irmão, né? Meu irmão tá até aí. Tá com 2,15 metros de altura. Porra, aquela torta de limão devia ter alguma coisa, velho. Então, eu brigava com ele até ele passar da altura. Depois que ele passou, a gente, amigo próximos. Então a gente conversa bastante, nós três nesse caso, para saber ideias e tudo mais. E quando eu falei para eles, falei, ó, esses 6 meses eu quero que seja no São Paulo. Eu não queria terminar uma temporada, sair no Milan pela metade. Falei, então eu prefiro ir para o São Paulo e jogar 6 meses e terminar uma temporada com o São Paulo do que sair no meio de uma temporada com o Milan. Aí falei para eles falaram, não, tudo bem, se essa é a tua vontade, a gente vai trabalhar nisso. E aí a gente foi conversando para ver qual era a melhor estratégia. E aí a gente chegou à conclusão que a coisa mais legal seria conversar com o treinador primeiro, ver se o treinador tinha o interesse de que, sabe, ele encaixa nos teus planos. Aí meu pai foi até a casa do Muricy, conversou com ele falou que tinha um interesse, que aceitaria numa boa, e depois daí que a gente foi conversar com o São Paulo. E o Muricy falou que a tua importância, que ele falou que a tua chegada foi fundamental para a mudança de tudo dentro do São Paulo. Ele falou que o teu extracampo foi uma coisa que contagiou todos os jogadores, que motivava. Palavras do Muricy, ele falou, olha, o Kaká na hora que sair é absolutamente insubstituível. É legal ver isso do treinador, né? Ele te adora, ele te adora. É muito bom, realmente é gratificante. Fico feliz de ouvir isso. Você acha, você poderia voltar para algum outro clube? Vamos supor que o São Paulo, se o senhor Muricy falasse, não quero, você jogaria? Eu só não fecho portas dos outros clubes porque a gente realmente não sabe o que pode acontecer. Mas eu não gostaria. Até dessa volta mesmo, quando eu abri as portas para uma volta ao Brasil, apareceram, assim, 5, 6 clubes brasileiros. Não, a gente pode fazer uma proposta? Falou, não, a prioridade é o São Paulo. Sim, só não vai para o São Paulo se o São Paulo falar, não quero, ele não vai. Então, aqui não entra uma questão financeira, sinceramente não era uma questão financeira e acho que com São Paulo nunca vai ser. Vai ser só um momento que um dos dois não quiser realmente falar assim, ou eu não quero mais voltar para São Paulo, ou São Paulo não quer o Kaká. Aí sim, essa porta seria fechada, mas eu acho difícil, muito difícil jogar em outro clube no Brasil. Mas se rolasse, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, Santos, um Flamengo, você acha que você não ia conseguir colocar a camisa de outro clube? Principalmente agora, acho muito mais difícil que isso aconteça. Depois dessa segunda passagem também, depois do que eu já conquistei no futebol, acho que não vou falar que é impossível, porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas muito difícil que isso aconteça. Você conversou muito, você batia muito papo com o Rogério, porque o Rogério é monstro, né? Inclusive, passou agora aí, vai passar nosso especial de Natal que eu fiz com o Rogério lá no CT, o Rogério, o André do Sepultura, foi demais, sou fãzaço do Rogério. Você conversar muito com o Rogério também? Você chegou a falar, Rogério, você tá bem pra caramba, joga aí, pô. Muito. Muito? Assim, conversei muito com o Rogério nessa minha segunda passagem. A gente se aproximou bastante. O Rogério é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. É um cara muito legal por tudo aquilo que ele fez na carreira e pela pessoa que ele é. Eu gosto do Rogério pela pessoa mesmo. E a gente tinha nosso grupo de carteado ali na concentração. Não é videogame? Não era, não. Ainda é das antigas, Kaká. O pessoal ali do baralho mesmo. Então ficava eu, o Ganso, o Souzinha, o Kardec, Michel, Luiz Fabiano, o Rogério. Isso variava porque nem sempre eram os mesmos que estavam nos jogos, mas mais ou menos era esse pessoal.
E aí a gente conversava bastante. Nesse período a gente conversou bastante com o Rogério, assim, de querer saber o que ele pensava, né? E aí tinha dia que ele falava, não, pô, pode ser que sim, que eu jogue, não. Mas o pessoal sempre falava, pô, você tá muito bem, cara, dá pra estender 6 meses aí, não vai ser... Mas a gente via que ele ainda estava um pouco, assim, em dúvida do que ele iria fazer. E aos poucos eu publicamente sempre expressei a minha opinião, achando que ele deveria realmente renovar, porque ele estava muito bem mesmo, e eu achava acho que ele fez a coisa certa. Mas acho que essa decisão é tão pessoal, cara, é tão difícil, né? Também para um jogador saber o momento certo. O momento certo acho que não tem isso, né, de acertar o rabo da mosca, não vai... Mas assim, ter realmente a tranquilidade de falar assim, não, tô parando porque eu quero fazer outra coisa e tá ótimo. Ô Kaká, passa pra mim, não sei se é... Esse é um dos melhores grupos que você já trabalhou na vida? Foi um ambiente assim muito bom, esse período, sabe, os jogadores que estavam ali, como foi formando realmente a identidade do grupo e a superação, e ver os jogadores um jogando pelo outro, realmente foi um dos grupos mais legais que eu passei. Porque passa isso, você vê que coisa louca? Passa isso aqui. Ô Kaká, nós temos aqui o seguinte, aqui tem o quadro que aqui se pergunta, pô, é o Kaká, também tem um monte de gente que eu falo com o Kaká, um monte de gente. Então vamos pro primeiro aí, vamos ver quem quer falar com o Kaká, roda aí. Pessoal, primeiramente queria parabenizar o Kaká pela sua carreira, pela sua dedicação, pelo seu testemunho, pela sua imagem, por tudo que ele tem feito e fez pelo futebol. Uma pergunta simples e um caos, né? Eu acho que o Kaká em 2002 estava começando na Copa do Mundo, eu, Lúcio, a gente já estava na Europa há algum tempo e foi uma experiência única para a gente, já passaram praticamente 12 anos e queria perguntar para ele qual foi a reunião que nós tivemos junto com o Alex, com o Anselmo, que te marcou mais naquela Copa de 2002, onde foi um tempo legal junto lá, de experiências fantásticas. Um abração aí, sucesso na nova etapa. Grande Edmilson. Esse tem história, hein? Nossa, e não tem papo na língua também, hein? Não, e ele, Lúcio, Roque Júnior, assim, pessoal de 2002, realmente é um pessoal, também um grupo muito legal. Você sofria muito lá pro seu molecão? Tomava uns tapas na orelha muito? Pelo contrário, cara, assim, eles me adotaram um pouco. Eu tinha 20 anos e jogava no Brasil. Então cheguei naquela Copa, assim, eu fui conhecer Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo na convocação final, não conhecia os caras. Na convocação final que eu fui conhecer. Então meio que eles me adotaram. Claro que tinha umas brincadeiras também, mas fui adotado por eles. E rolava uma tietagem tu às vezes? Pô, tô aqui com os caras também. Rolava, né? No sentido de admiração, assim. Eu ficava, tudo que eles faziam eu ficava olhando. Ficava assim, o jeito que os caras comiam, o jeito que os caras chegavam, o jeito que os caras se trocavam, a brincadeira. E no campo, claro, no campo, então era uma aula, cada treino era uma aula. E o Filipão dava uns gritos com você também ou não? Dava. Kaká! Pô, Kaká! É uma história legal, que é quando a gente chega na Malásia. Porque a pré-temporada sai do Brasil, vai para Barcelona, Malásia, Coreia, Japão. E aí na Malásia, cheguei todo atravessado, com fuso horário, todo atravessado. E aí eu subo, depois do almoço, dou uma deitada para dormir e durmo. E perco a hora completamente. Liga o Filipão no meu quarto. Ó, Kaká, e ainda era o período que tinha um corte, né? Aí liga no meu quarto e fala, quem é? Eu falei, é o Kaká. Ele falou, aqui é o treinador. Só falta você no ônibus. Jura? Nossa, e o desespero? E desce no ônibus já falando assim, agora, chegar lá ele já vai me cortar e mandar de volta pro Brasil. Os caras zoaram, na hora que eu entrei, todo mundo de pé batendo palma. Parabéns, garoto. Vai voltar pro Brasil, hein? Meu, sensacional, Não, é demais. E aí, assim, era o ambiente que tinha ali naquela seleção. E das reuniões que nós fazíamos, realmente foram reuniões muito legais. E acabar um pouco com essa mística, né, de que essas reuniões não é nada demais, são reuniões que eles convidam ali são estudos bíblicos que acaba fazendo nesse período, que ajuda realmente bastante. Ninguém é obrigado a ir, nunca foi obrigado a ir.
E nesse caso, em 2002, era o pastor Anselmo e o Alex Dias Ribeiro. E uma das reuniões que, assim, que mais ficaram marcadas para mim era como tentar administrar a pressão. E isso para mim realmente foi marcante e continuo usando muitas daquelas lições que nós tiramos ali daquela reunião para os dias de hoje. Eu acho o seguinte, acho que as pessoas têm que aprender a respeitar qualquer um. Religião, opção sexual, eu acho isso. Eu concordo. Cara, respeito se o cara é gay, é um direito do cara. Se o cara é evangélico, se o cara é muçulmano, se o cara é judeu, se o cara não é nada, respeita. Exatamente. Sabe, eu acho chato as pessoas que às vezes querem fazer uma crítica. Critica o jogador. Pô, o Kaká não jogou nada. Perfeito. Pô, o Kaká na Copa foi um fiasco. Agora, pô, o Kaká tem o pastor não sei o quê, reza não sei o quê. O que isso muda? Isso é uma coisa que te enche o saco, que te incomoda, ou você também não tá nem aí? Não mais. Isso Mas te incomodou? Não, nunca, na verdade, me incomodou, porque até é bíblico, né? Que a gente seria perseguido pelo nome de Jesus. Eu vou continuar falando sempre que eu tiver a oportunidade, mas acho que o mais legal é eu ir demonstrando no dia a dia, através do meu caráter cristão realmente, aquilo que eu sou e aquilo que eu penso. Então, isso não me incomoda de forma alguma. Incomoda no sentido dessa crítica que você está falando, das pessoas usarem os meios que elas têm para criticar uma opção minha de... Aí realmente isso incomoda e eu não concordo. Agora, quer criticar? Até isso eu acho uma coisa legal, porque o cara fala, jornalista é tudo traíra. E muitas vezes o traíra que ele quer dizer é simplesmente uma opinião diferente. Você tem uma opinião, eu tenho outra, não quer dizer que você é traíra. Simplesmente é tua opinião. O que eu sou contra é atacar o lado pessoal. Exatamente. Aí eu acho que não é... Aí já é uma coisa que vai além do... É que nem eu falei agora, a gente começou a entrevista, eu falei, eu tenho que falar na tua frente. Quando você veio, eu falei, o Kaká pra mim vem passear 6 meses. Então, e eu podia falar que você é traíra, mas essa é só sua opinião agora, em relação ao meu futebol. Isso não significa que você é traíra ou não. Jamais falaria, pô, a vida pessoal do Kaká, isso não me interessa em absolutamente nada. Pelo contrário, espero que você seja feliz, porque você é um cara que merece isso. Agora, eu não vou falar de vida pessoal, isso não é da minha conta. Agora, aí o Kaká veio e jogou bola, cara, é minha boca, mas é uma opinião só, não era uma... Exatamente, e aí eu respeito a tua opinião. Não, e podia ter acertado também. E fico feliz com É só a tua opinião. É lógico. Isso não significa que eu vou ter raiva de você ou vou achar que você... Pelo contrário, tenho o maior respeito e admiração por você. Vai ficar arrumando coisa... Aí não, aí quando entra no lado... Isso também não é comigo. Agora, falar em caráter, ô Cacazito, falar em caráter, olha quem tá mandando um recado pra você. Esse é bom caráter demais. Roda aí. Olá, Kaká. Acabei de chegar aqui em Londres, mas fiz questão de deixar uma mensagem para você aí nesse programa, homenagem, nesse novo momento da sua vida. Queria desejar uma boa sorte para você. Acho que você fez uma ótima escolha, apesar de São Paulino a gente ficar triste da sua partida, mas acho que vai ser uma grande experiência lá para você. E queria que você soubesse que uma das grandes honras, grandes orgulhos da minha vida profissional e pessoal é poder ter influenciado e inspirado pessoas como você, São Paulinos como você e amantes do futebol como outros, mas que você faz parte. Obrigado, um grande abraço, espero te visitar lá nos Estados Unidos, lá em Orlando. Abração. Ô, Raí, pega a senha, velho. Você vai visitar o Kaká, eu tô na fila, eu chego lá dia 25 de janeiro. Eu vou te falar, isso é demais, né? Pô, esse é seu ídolo. Pô, demais. Eu cresci vendo o Raí jogar, cara. Então eu cresci ali em 92, 93, época do Mundial, dos primeiros Mundiais, Libertadores, correndo ali no corredor da presidência atrás dos jogadores. E o grande ícone daquele time era o Raí. Então, e depois me tornar jogador profissional e ter acesso ao Raí hoje como amigo realmente, até pelo ótimo trabalho que ele faz social aqui no Brasil com os atletas pela cidadania, realmente é demais. Parabéns ao Raí por tudo que ele fez e faz e realmente da forma que ele influenciou na minha carreira, ele não sabe o quanto. E o negócio legal do Raí também é o seguinte, o Raí se preparou para parar, né? O Raí é um cara feliz, de bem com a vida, né? Tá toda hora viajando, faz o que gosta, não teve aquela... Eu entrevistei ele aqui recentemente, ele não teve aquela deprê, né? Normal, na transição. Então, até nisso ele é um baita no exemplo. Eu, no caso, eu jogo futebol desde os 8.
vamos dizer que desde os 12, quando eu entrei no Dente de Leite de São Paulo, que eu tenho essa rotina de treinar todos os dias. Com 30 aí? Eu tô com 32. São 20 anos sozinho. Como que vai ser o dia que eu parar e, sabe, férias eternas? A gente brincava, o Serginho brincava com o Costa Curta o dia que o Costa Curta falou, não, esse vai ser meu último treino e tal, aí o Serginho falou, você tá preparado para as férias eternas? Então, dá uma... E você para pra pensar, você fala, será que eu tô... E eu não sei, realmente acho que é um momento muito difícil. O Raí, mais uma vez, assim como o Léo, são jogadores que... Cafu também, até o próprio Ronaldo, são jogadores que conseguiram terminar e já encaminhar com alguma outra coisa feliz e não sentir essa falta do dia a dia. Semana passada eu entrevistei o Alex. Eu vi. E eu perguntei pro Alex, o Alex falou, olha, eu não tô sentindo porque eu parei na época das férias. Agora, eu não sei como é que vai ser quando eu voltar das férias. Porque é aí que cai a ficha, né? Aí que cai a ficha, aí que vai ser as férias pra sempre. Mas férias pesadas demais, ô Cacá. É o Serginho, mas férias pesadas, parece que o cara morreu. Antes de eu ir pro próximo quadro, Cacá, uma coisa que também me marcou muito foi a sua convicção. Quando você estava saindo do São Paulo, e o presidente na época era o Marcelo Portugal Gouveia, que a cada 10 dirigentes que você pergunta o Marcelo Portugal Gouveia, 11 falam que ele foi o máximo. Eu nunca vi isso. Difícil você ver um dirigente que é uma unanimidade. E uma vez ele contou a história que ele não queria que você saísse de jeito nenhum, que ia te dar um dinheiro a mais, aquelas coisas todas, e falou pra você, Cacá, fica aqui você vai ser ídolo, você vai ser reserva lá no Milan, uma incógnita. Você falou, eu vou, eu quero. Foi isso mesmo? Foi dessa forma. Quando apareceu o Milan, eu nunca tive o sonho assim de jogar em um time específico. Eu gostaria de jogar num grande clube europeu. E aí apareceu o Milan, eles fizeram a proposta, na época eram 8,5 milhões de dólares. O presidente chamou a gente lá, eu e meu pai, e falou, olha, recebemos essa proposta do Milan, é baixa com relação àquilo que nós gostaríamos, mas acho que é justo a gente passar para vocês a proposta. E saiba que o São Paulo não quer vender. Aí eu falei pro meu pai, pai, não, eu quero, eu acho que é uma grande oportunidade, eu gostaria de sair. E aí o Marcelo foi criando dificuldades. Ele falou, se você quiser sair, você vai ter que abrir mão da parte que você tem para receber. Eu falei, presidente, sem problema nenhum. Então tá, nunca, isso não vai ser um problema, eu gostaria muito de ir pro Milan. Aí ele falou, olha, você tá indo pro Milan, que é um time que acabou de ganhar a Copa da Europa. Sabe quem joga na tua posição lá? Aí eu falei, o Rivaldo e o Rui Costa. Ele falou, então, e aí? Presidente, nenhum deles, vou ter o maior respeito por eles, mas vai ser uma concorrência natural. Não acredito que nenhum deles tem no contrato que eles devam ser titulares absolutos. Então eu gostaria de ir. Ele falou, olha, Cacá, então nesse caso eu acho que não tem mais como te segurar, a gente vai acertar a tua venda e você pode ir. Aí acertou e eu fui embora e já no meu primeiro ano acabei jogando titular, melhor jogador do campeonato italiano, campeão italiano. Mas você escolheu errado, né? Porque, por exemplo, o ano de 2007 foi péssimo, né? Foi horrível, né? E como é que foi ser eleito o melhor do mundo, Cacá, na hora de receber aquela taça, cara? Porque chegou no Olimpo do futebol. Nossa, é emocionante. Porque as coisas vão acontecendo aos poucos, né? A bola de ouro, por exemplo, na minha época a bola de ouro era separada ainda do prêmio da FIFA. Então a bola de ouro eles entregavam na primeira semana, na última semana de novembro, só que eles já tinham que avisar no comecinho de novembro. E o pessoal já tinha me falado, o Cheva tinha ganho 2 anos antes, eu acho que ele tinha recebido a bola de ouro. Ele falou, não, eles me ligaram no começo de novembro, porque precisa fazer uma entrevista para a revista. Eu falei, tá bom. Aí chegou no comecinho de novembro, aquela expectativa, né, será... Porque a imprensa já começa a falar, todo mundo começa a dar uns indícios de quem seria. E aí recebi a ligação e falou, Cacá, realmente você ganhou a bola de ouro, você precisa dar entrevista. Putz, assim, mas você não pode comentar com ninguém, falar nada com ninguém, isso não pode vazar. Você fez o quê? Te sedaram? Contei para as pessoas que estavam perto, né? A Carol, minha esposa, os meus pais, assim, quem estava perto, eu falei, olha, ganhei, comemoração, não pode falar, tem que ficar quieto. E aí fiquei até receber o prêmio mesmo lá na França. E aí depois o da FIFA, que é zero, assim, ninguém não sabia. E tentei, de algumas formas, sondar, não, ninguém sabe. Aí fui pro Mundial de Clubes em 2007, lá no Japão. A gente campeão contra o Boca,
no dia seguinte eu já viajo de lá para Zurique e quando anuncia o nome, putz, é uma emoção muito grande, realmente muito grande, assim, falar, putz, cheguei no topo do futebol mundial. Ô, Kaká, quando você trombar o Messi nessas comemorações, fala pra ele com aqueles smoke lá, onde ele tira aquelas coisas. Gente, que coisa horrível. É o Daniel Kaká. Alves, é o estilista dele. Ah, então tá explicado. Pô, Kaká, você que morou em Milão, pô, dá uns toques nele. Fala, ô, Messi, pelo amor de Deus. Bom, por falar em Milão aqui, vamos pro primeiro paredão com o Kaká. Vamos colocar o Kaká no paredão, roda aí. Kaká, San Siro, Santiago Bernabéu, Morumbi, coração bateu mais forte aonde? O coração bateu mais forte no Morumbi, pela primeira emoção. Assim, a primeira emoção mesmo como jogador é o título do Rio São Paulo. Contra o Botafogo. Aquela final, e aí é o momento onde realmente eu vejo o que significa um estádio. Mas nos outros dois, assim, eu tive no San Siro, pô, quando cantavam minha música... Como que era? Você lembra da musiquinha, hein? Siamo venuti fin qua, per vedere segnare Kaká. Sim, e aí o estádio inteiro cantando essa... Pô, era... Traduzindo pra quem tá em casa? Traduzindo, a gente veio até aqui pra ver o Kaká fazer gol. E, pô, assim, uma emoção quando... Depois de um gol e aquela música subia, pô, emocionante. E no Bernabéu, o estádio em si, assim, já é imponente, né? É né? imponente, você já vê, sabe, aquele estádio e... Pô, é sensacional. Eu tive o privilégio de jogar em 3 estádios sensacionais. A torcida do Milan te idolatra, né? Até hoje, né? Bastante. A minha história com o Milan é muito forte, né? Muito, assim, do momento até... da possível saída para o Manchester City, daquela venda, a torcida na porta da minha casa gritando não se vende o Kaká, não se vende o Kaká, na porta da sede do Milan. Isso tem peso? Ah, Beija, tem um peso emocional grande você saber que você é querido num lugar, né? Isso é bacana. Era, assim, sentir esse carinho, esse respeito do torcedor, e até hoje, por onde eu passo lá na Itália, tem esse carinho, para mim é uma honra. Ô, Kaká, o dinheiro nunca pesou na tua carreira, na tua vida? Nunca foi o motivo principal. Assim, eu não vou falar que não é legal, é Lógico. muito legal, pô, bacana pra caramba, mas nunca foi meu primeiro, assim, você quer ir pra lá pela parte financeira, esse nunca foi a minha motivação. Então, até a questão do Manchester City, na época, eu ia ser o jogador mais caro da história no momento, e provavelmente até hoje, porque eram 108 milhões de euros. Assim, o salário para mim era fantástico, mas aí eu falei, acho que não é, assim, na minha cabeça não era a hora de sair do Milan. E aí fiquei, isso foi em janeiro de 2009, fiquei e fui sair em junho de 2009 pro Real Madrid. Ô, Kaká, tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar. Vamos lá. Ah, eu tenho que perguntar, meu. Eu tenho que perguntar. Esse Mourinho é um mala ou não é? Pô, não é possível, cara. Juro, eu não conheço ele pode ser o melhor do mundo, ele é um mala, cara. Mas mala em que sentido? De arrogante, de chato. Ah, pro dia a dia não é, Tava não. preso isso, eu precisava falar, cara. Não, ele é um cara bacana, assim, de convivência no dia a dia, é um treinador, é um líder, é um cara que ensina bastante, é um cara que cobra bastante. E tem, claro, os defeitos dele também, mas sim, o período que eu passei com o Mourinho foi de grande aprendizado. Ah, mas ele não te sacaneou, Kaká? Pô, ele te deixou lá, ele não deixou você jogar, cara. Então, aí é opinião, né, Benja? Eu fiz de tudo pra tentar convencer o Mourinho que eu poderia ser mais importante do que eu fui no grupo dele. Ele achou que não, e aí eu faço o quê? Eu sempre fui um ótimo profissional, sempre me dediquei, sempre treinei, sempre busquei as minhas oportunidades. E ele era o cara que podia me dar ou não a oportunidade. Ele me deu algumas, as que eu tive, eu acredito que eu aproveitei. Agora, ele tinha, sim, o treinador é muito do jogador que resolve o problema dele. E aí ele vai confiando no jogador que resolve o problema dele. E aí, aos poucos, ele foi tendo esse comportamento. Agora, eu, sinceramente, assim, falar mal dele, vocês nunca vão me ver falando mal dele, não. Não, não, mas não quero que você fale mal. É que eu perguntei porque, desculpa, é inegável que ele passa um ar de arrogância absurdo. Não, ele passa, mas muitas vezes isso de passar a imagem é um personagem, às vezes. Não só dele, eu falo. O Cristiano, todo mundo me pergunta,
Mas o Cristiano é esse mala mesmo, fica se olhando no Deco telão. falou pra mim que ele é um cara gente finíssima. Demais, demais. No dia a dia, um cara super do bem, brincalhão, que não tem nada disso. Agora, no campo ali, ele é o cara. Mas, por exemplo, quem é mais bonito, ele ou o Beckham? Eu, né? Aê! Tem aquela história do Marcão, né, em 2002, que ele falou Brasil e Inglaterra, ele falou, pô, o Beckham passou a minha frente, pô, vontade de dar um abraço naquele Cara cheiroso, pô. cheiroso. Kaká, vamos pra mais um paredão pro Kaká. Kaká é figuraça, gente boa demais. Roda aí. Kaká, Ancelotti, Mourinho ou Muricy Ramalho? Quem é o treinador dos sonhos do Kaká? Tem que escolher um, pro meu time todo. Bem, esse paredão não dá, cara, assim, não dá. Quem você acha que é só homenagem? Eu falei, preciso sacanear o Kaká um pouco. Escolhe um aí, não tenho como escolher um aí. O Ancelotti foi o cara que eu mais conquistei títulos, né? O Mourinho foi um dos caras que eu mais aprendi no futebol. Em todos os aspectos, tanto técnico quanto pessoal mesmo, de ter que lutar por um espaço, de ter que ter paciência com o treinador, de ter que respeitar a minha autoridade sempre. Foi um cara que me ensinou bastante. Você nunca perdeu a paciência com o Real Madrid? Chegou a pensar, fala, chega. Já tive dias de pensar em perder a paciência, mas aí eu peguei minhas coisas e fui pra casa. Se eu quiser perder a paciência, vai ser numa hora que eu estiver mais tranquilo, Kaká, não agora. Um dia que você puder, velho, você parar de jogar, abre uma empresa de consultoria. Te juro, cara, eu sou o primeiro, cara. Eu preciso aprender muito com você, Kaká. Muito, cara, muito. E qual que é a importância do Muricy Ramalho na tua carreira? A minha volta pro Brasil. A minha readaptação ao futebol brasileiro. Eu não sabia como ia ser. Não sabia se ia ser um período realmente de férias. Falar assim, eu tô indo pro Brasil para passar esses 6 meses aí para ver como vai ser. Ou vão ser 6 meses onde eu posso construir alguma coisa legal. E o Muricy foi fundamental nessa construção de alguma coisa bem bacana, que foi esse período de São Paulo. Era impossível você continuar um pouco mais no São Paulo? Era impossível. Teve a conversa, né? O São Paulo conversou com o Orlando. Teve essa conversa. Foi tendo, né? Aos poucos o São Paulo foi sondando, as coisas foram acontecendo. Até porque também tinha que ver se o São Paulo iria ou não para a Libertadores. E as coisas foram acontecendo. E aí chegou nessa última semana que o São Paulo realmente foi conversar com o Flávio. E o Flávio falou, olha, impossível, porque o meu acordo aqui, assim, o meu acordo até verbal e moral, não é só com o Orlando, é com a Liga, é com o governo da Flórida, é com o Estado, é com a cidade, então tem uma série de coisas. Eu estou fazendo o projeto do Orlando, passa muito pela chegada do Kaká. E aí o São Paulo entendeu também, eu também entendi e estou super feliz de ir para lá. Ô, Kaká, quando você vai lá na Disney, todo mundo te enche o saco lá também, ou lá você consegue botar um bonezinho e consegue se divertir? Fazem 6 anos seguidos que a gente passou férias na Disney, até porque eu era embaixador da Disney Cup. A Disney tem uma Copa em junho e julho, que é para crianças e adolescentes, assim, milhares de times, muitos brasileiros que vão para lá para participar dessa Disney Cup. E eu ia para lá, ficava na Disney com os meus filhos e divulgava o campeonato. E era numa boa, assim, botava um boné, um óculos e ia embora. Curtia a Disney com os meus filhos. Pô, é bom demais. Você vai em todas as montanhas-russas também? Vou em todas. Vai mesmo? Vou em todas. Eu fui agora, demorou anos. O meu moleque mais velho, sofri com aquele... Meu Deus do céu, eu fui no Hulk. Você não vai? Ah, Kaká, vou te falar, durante anos eu relutei. Ano passado foi a primeira vez que eu tive que encarar. Não, é bom demais. É bom demais. Você gosta, você curta aquela adrenalina? Curto muito. Tá, eu vou em todas. Eu fui no Hulk, eu tenho uma foto minha, parece que estão me matando, Kaká. Olha, eu sofro muito na Disney, com assédio. Porque os caras acham, os brasileiros acham que eu sou o Rogério Ceni. Eu dou autógrafo, eu vou dando autógrafo. Vai, vai. Eu ando com umas camisas que o Rogério dá, autógrafo e tal. Mito. É o mito, né? Ó, vamos pra mais um Aqui Se Pergunta pro Kaká, porque tem fila pra falar com o Kaká. Roda aí. Kaká, primeiro um grande abraço e parabéns pelo que você realizou no São Paulo nesse ano. E a minha pergunta é a seguinte: estamos seguramente defasados com o futebol europeu e você na sua volta deu um show de colaboração, de jogar em equipe e de um futebol mais solidário. O que falta para o futebol brasileiro voltar ao nível que tínhamos antigamente, ou pelo menos equilibrarmos com o futebol jogado na Europa? Onde está o problema do futebol brasileiro? Um grande abraço.
Marco Aurélio, assim, primeiro eu queria agradecer ele, as palavras dele, e eu acho que é um cara que faz falta no futebol. Concordo. Deveria voltar, não sei em qual função ainda, já conversei com ele bastante sobre isso, mas é um cara que eu acho que o futebol precisa. Também acho. É um cara correto, é um cara polêmico no sentido bom, assim, de ser crítico com aquilo que está errado, e é um batalhador. Então eu acho que o futebol precisa dele, e se ele puder, isso é um pedido pessoal, Marco, assim que você puder, volte pro futebol, que a gente precisa de você. E preferência pro São Paulo ou não? Preferência pro São Paulo. Preferência no clube onde ele tem um carinho especial e as pessoas têm um carinho especial por ele também. Agora, eu acho que para mim é simples, é organização e planejamento, é isso que falta no futebol brasileiro. Isso tanto dentro quanto fora do campo. Então, a partir do momento que o futebol brasileiro estiver mais organizado, a partir de um planejamento, e conseguir implantar esse planejamento, as coisas vão começar a sair. Mas hoje aqui é tudo muito nas coxas, assim. Vamos vendo amanhã como vai ser, e amanhã a gente resolve o dia de amanhã. E aí não dá, assim, né? Claro, você planeja, muitas vezes não sai de acordo com o que você planejou, mas você tem uma linha de raciocínio, você tem uma filosofia, você parte de um princípio e de algumas bases onde isso é fundamental. E no futebol brasileiro hoje falta muito isso. Pô, Kaká, hoje você tem que dar parabéns pro clube que paga o salário em dia. Você não tem que dar parabéns para o clube, isso é mais que obrigação. Pois é. Então a gente está nessa fase. Depois que a gente passou pelo Emelec, lá no Equador, o São Paulo recebeu 3 ligações diferentes. Uma dizendo que o jogo contra o Nacional seria na quarta seguinte. Que aí o São Paulo começou a correr atrás de voo e não tinha hotel, não tinha nada. Passado um dia, o São Paulo recebe outra ligação falando que não vai ter mais o jogo contra o Nacional, que vai jogar contra o Inter na quarta-feira, o jogo do Campeonato Brasileiro, porque jogadores do Nacional foram para a seleção e o Nacional não queria que esse jogo acontecesse. No outro dia, o São Paulo recebe mais uma ligação falando que voltou o jogo contra o Nacional, que não seria o jogo contra o Inter. No outro dia, o Inter entra com um recurso, porque ficou em cima para eles. Então, sabe, são esse tipo de coisa que não dá para acontecer. Não dá. O clube precisa ter um planejamento também. Falar, não, os jogos que eu vou jogar são esses, possíveis nesses lugares. Claro, você nunca sabe, uma semifinal pode mudar. Mas, sabe, já ter uma ideia, e enquanto não tiver isso, e aí eu falo dentro e fora do campo, porque eu acho que o jogador brasileiro, ele tem uma técnica diferente de qualquer outro. Isso você vê, em qualquer lugar você vê um cara que joga, que sim, você fala, esse cara é brasileiro. Agora, ainda falta essa organização tática do jogador. Mas estamos numa entre-safra, não estamos, Kaká? Não está aparecendo, assim, aqueles jogadores que a gente olha e fala, Eu gosto muito do jogador brasileiro, assim. Eu acho que o jogador brasileiro ele tem uma personalidade diferente. Assim, do sentido de não se intimidar, de pegar a bola e ir para cima, de criar as jogadas. Pode ser uma entre-safra de Neymar, Messi, de Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, mas isso não é sempre também que aparece, cara. Isso aí. Agora, você pega o Malcom do Corinthians, é um jogador, excelente jogador. Você pega o Dudu do Grêmio, é um excelente jogador. São jogadores novos que estão aparecendo. Então, até mesmo os do Cruzeiro, são jogadores que vão aparecendo e você, sabe, são jogadores futuros de seleção brasileira. Então eu acredito muito que essa parte, o Brasil precisa continuar crescendo na parte da formação do jogador, na categoria de base e tudo mais, e saber que o fato de ser pentacampeão, que não seja um comodismo. Ô Kaká, você que tem amizades com vários jogadores, você fala com todo mundo na Europa e tal, na visão deles e na tua, o que mudou, o que vai mudar, quais as consequências daquele fatídico 7-1? A consequência é muito mais para nós, né? Aquilo vai tá marcado no futebol mundial. Foi pior que os 2-1 por Uruguai em 50? Ah, eu acho que foi, né, Bruno? Também foi, né? Eu acho que foi. E o pior, que eu comentei até esses dias, é o seguinte: para nós que assistimos como torcedor, fica aquela sensação ruim e fica a tristeza do momento que você viveu ali, daquele 7-1. Mas eu vou viver a minha vida e vai passar. Você vai viver a sua como comentarista e toda vez que falar da Copa você vai lembrar. Agora, o que as pessoas esquecem, muitas vezes é um peso injusto, é que esses jogadores que estavam ali, eles carregam isso todos os dias da vida deles.
Então você carrega essa derrota, uma eliminação de Copa, uma final de Champions que você perde ganhando de 3-0 no primeiro tempo. Que ela foi punk, né? Então, eu carrego todos os dias, sabe? Assim, pô, era a minha E se eu tivesse, era a minha né? segunda Champions, cara. Eu ia ter vencido 2, ganhei uma. Não, tá bom. Aos poucos você vai, sim, não vou dizer se conformando, mas é uma coisa que você carrega para sempre. Então, esses jogadores aí eu lamento muito por isso, porque era um grupo com certeza excelente, jogadores, assim, que não mereciam passar por isso e vão carregar esse peso para sempre. Então, que não seja mais uma cobrança, sabe, em cima deles, porque já é um peso difícil de ficar carregando. Quando tomou aquele segundo gol, você assistindo a televisão, você falou, Você sentiu, em algum momento você achou que ia ser dessa forma? Como estava o jogo e como era a seleção alemã? Não, em nenhum momento achei que iam ser 7. Achei que era um momento ali, é uma semifinal de Copa, tudo pode acontecer. Tá na torcida, a Alemanha vem muito bem, se preparou muito bem, sabe, você fica naquela expectativa, uma torcida normal. Agora, um 7-1 você nunca espera. Essa final que você falou da Champions, que foi realmente marcante, é a tua grande decepção na carreira? Foi essa final ou não? Porque o jogo estava ganho, né, Kaká? Foram eliminações, né? As maiores decepções foram essa, a final da Champions, a eliminação para a França em 2006, a eliminação para a Holanda em 2010 e perder para o Bayern na semifinal com o Real Madrid. Então esses 4 jogos são jogos assim que realmente marcaram muito minha carreira, para mim, né, pessoalmente, sim, que eu carrego como jogos que foram jogos realmente difíceis de ir superando. A galera carregou nas críticas ao Dunga? Você acha que foi exagerado? Em 2010? Eu acho. Porque o Dunga é um cara, ele é um cara muito, assim, ele é duro, ele é difícil, mas ele é correto. Assim, ele procura ser imparcial, ele procura fazer com todo mundo. Então, por exemplo, você não pode fazer a sua tenda lá na granja, você não pode, mas ninguém pode. Eu concordo plenamente. Então, não é você não pode, mas outros podem. Então, não pode ter entrevista exclusiva, não pode para você, mas não pode para ninguém. Foi justo. É justo, é nisso que eu estou falando. É duro, mas foi justo. Então, todos os momentos ele foi coerente com aquilo que era a decisão dele. Então, por isso eu acho que as críticas muitas vezes ao Dunga são exageradas. Como eu também acho que as críticas ao Felipe Melo também foram exageradas. Porque naquele jogo contra a Holanda ele estava jogando bem. Ele errou. Mas eu acho que jogar tudo nas costas dele é sacanagem. Sou completamente contra isso. Porque não dá para você pegar... Nós vivemos o mundo do futebol e do esporte em geral, busca sempre um culpado. Um bode expiatório. Um bode expiatório. E isso não é correto. Assim, perdeu o time inteiro. Perdeu na hora da marcação do escanteio, na hora da falta, perdeu de uma forma geral. O Felipe foi expulso, teve o erro dele, uma fatalidade, o que quer que seja, mas ele não pode pagar sozinho por um erro coletivo. Também acho. Ô Kaká, tem um recado aí agora, que eu não quero fazer uma pergunta não, é um recado. Cara é engraçado, Kaká. Esse cara é engraçado, Kaká, e jogou no seu São Paulo. Roda aí! Meu craque, Kaká, você mora no meu coração e não paga aluguel. Boa sorte nos Estados Unidos. Fico feliz. O dia que você veio pro São Paulo tratar, que você me levou pra almoçar com você, foi 10. Boa sorte, você é uma pessoa maravilhosa. Só a sua humildade, Deus vai te dar em dobro. Por isso, você mora no meu coração. Partiu? Vou tomar um Danone. Figura aí, Kaká. Figuraça, esse aí é figuraça. Realmente, o período que eu fiquei tratando no São Paulo foi muito legal, porque eu tive a convivência com, assim, fazia parte do grupo, mas não jogava, né? Então eu ficava ali no dia a dia e convivendo com eles. O Aloysio foi um cara, eu vi que realmente tinha um coração enorme. Eles têm que pagar com o velho artístico, não Nossa, esse é demais. E por que Danone? O Danone é a cervejinha que ele toma, né? Danone é a cervejinha que ele toma e fala que é o Danone, tô indo pro Danone. Aí vai fala aí, Aloysio, Kaká, quem foram assim, seus grandes parceiros no futebol, assim, companheiros de trabalho? Aqueles que você fala, pô, esse aqui tem um algo a mais aí comigo, aí, cara legal, foi mais companheiro. Que vira, assim, parceiro fora também? Robinho, Júlio Batista,
o Ronaldo, Roberto Carlos, o Elano. Tipo, vocês se falam direto? Essa galera, assim, que fala direto, conversa sempre. E dos claro, gringos? agora, dos gringos, o Cristiano, o Zidane foi meu parceiro na época de Real Madrid. O David é um cara que eu converso bastante, converso sempre. O Beckham? Então, assim, criei alguns vínculos de amizade legais. Tá chique pra caramba, Kaká. Pô, Kaká, você manda um WhatsApp pro Beckham? Eu mandei bastante aí nessa decisão de ir para os Estados Unidos, a gente conversou bastante, cara. Conversei bastante com ele. Caramba, velho. Imagina, me põe nesse grupo aí, eu, Beckham, o Zidane. Fala pros caras que é o Rogério, eles não vão perceber. Vamos pra... Ô, Kaká, vê se esse aí é parceiro teu também, parceiraço ou não. Tô falando, Kaká, tem fila pra querer falar com você. Roda aí. Fala, Kaki. Prazer estar aqui falando com você. E, na verdade, queria lembrar você de uma passagem que a gente teve no São Paulo, na época que jogamos juntos. E não sei se você se lembra, mas a gente fazia os cultos à noite. E o Wilson, meu primo, que na época jogava com a gente, é gago, super gago, se lembra? E a gente, no culto, cada um lia uma parte. E o Wilson, super gago, a hora que ele ia ler a Bíblia, que é uma leitura super difícil, de palavras difíceis, e aí, puta, ele engasgava, ficava 15, 20 segundos pra sair a palavra e todo mundo caía na gargalhada. E isso é um fato que eu me lembro com muito carinho e alegria, tá? Se cuida, um prazer ter você como ex-companheiro de equipe e como amigo, tá? Beijão. Valeu. Ô, Kaká, esse é o Gabriel Figura, o primo dele era gago? O Wilson zagueiro era gago. E aí a gente fazia os cultos e realmente cada um lia um pedaço, né? Cada um ia lendo um versículo e o dele chegava e ele era o primeiro a zoar. O Gabriel sempre foi muito brincalhão. O Gabriel a gente cresceu junto, né? O Gabriel eu sou 82, o Gabriel é 81. E a gente passou por todas as categorias de base e a gente passou junto. Eu, ele, Júlio Batista, o Juan lateral que estava no Vitória agora também, sim, uma galera muito boa. A nossa geração realmente foi uma geração, assim, muito, muito bacana. E o Gabriel, era o primeiro, o Gabriel sempre foi muito brincalhão, e ele pegava no pé do primo. Era demais. Pô, botar um gago pra ler a Bíblia é sacanagem. Ai, Kaká. Olha, nós vamos pro break, a gente volta rapidinho aqui com um beijo com o Kaká, figura fora de série. A gente já volta, hein? Tamo de volta aqui com o Benja, com esse cara fora de série que é o Kaká, que tem no grupo do WhatsApp dele, o Zidane, o Beckham, o Ronaldo, e agora o Kaká falou fora da hora que vai me colocar pra dar uma moralzinha pra mim. Agora, o Kaká, o programa foi legal, divertido e tal, mas tem um assunto sério. Agora tem que falar um assunto sério de uma pessoa que até me surpreendeu, que te desmascarou no ar. Achei até estranho, porque o Kaká é um cara que só tem amigo. E eu achei que esse cara era seu amigo, porque eu falo muito bem de você. Mas não sei o que aconteceu. Então vamos rodar essa cena aí do bloco or like. Você vai compartilhar ou vai dar um bloco. Mas o programa foi divertido, mas tem que ter esse assunto também. Então roda aí. Quem é mais bonito, o Muricy ou o Kaká? Eu, cara, olha lá. Mas tá na cara. Quem jogou mais? Põe de novo aí, ó. Põe de novo, então. É brincadeira, Quem é mais de novo? bonito? Não é quem jogou mais. Quem é mais bonito? Não, jogar eu joguei mais. Não tem chance de jogar. E bonito isso muito mais. Olha a foto, pô, você parecia Medusa. Quando tinha cabelo lá, olha lá. Põe a foto. Mano, quando eu saía no Morumbi, quando eu jogo, não era fila. É mesmo? Passava o rodo. O cara me cobrando.
Muricy, você dá bloco ou like? Não, dá um like, porque é brincadeira. Uma piada dessa, ele contar uma coisa dessa é brincadeira. Falou que jogou mais que você, falou que é mais bonito que você, que fazia a fila no Morumbi pra ver ele. Esses dias ele levou umas fotos lá, apareceu um torcedor lá e levou umas fotos dele. Ele encostado num corcel branco, assim, com esse cabelão, com agasalho de São Paulo. Foi um motivo de piada, meu. Mas é uma figura fora de série, né? O Muricy? Demais, cara. O cara 10. Excelente de trabalhar como treinador, como pessoa, excelente. É lógico que você vai para um lugar legal pra caramba, pô, quem não gostaria de morar nos Estados Unidos, Orlando também eu acho demais, mas você vai sentir saudade de gente pra caramba daqui, né não, Kaká? Muito, eu senti muita saudade de muitos amigos, acho que isso no tempo que eu fiquei fora também foi o que eu mais sentia falta, que é dos amigos, dos parentes, dos familiares, isso não tem como substituir, mas... Acho que Orlando é um destino mais fácil, né, pra visitar, né? Virou ponte aérea também, tá pertinho. Aérea, né? Bom, vamos pro último quadro aqui, que é o Aqui Não Pipoca. Roda aí. Aqui é o seguinte, eu falo uma palavra, você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça, beleza? Vamos lá. São Paulo Futebol Clube. É a minha casa. Real Madrid. Uma experiência que não podia deixar de ter vivido. Milan. Meus melhores momentos na minha carreira até agora. José Mourinho. Um grande professor. Muricy Ramalho. Um grande amigo e um maestro. Ancelotti. Esse aí é um amigo e um mestre. Seus pais. Minha base. Pra terminar, quem é o Kaká? Eu sou um cara aí em formação, servo de Deus, que sei lá, tô em processo de conhecimento. Caramba, eu vou terminar aqui com o meu. Ô, Kaká, fala uma parada pra você. Pô, você é gente boa demais, cara. Olha, 14 anos, vai pra 15 anos que eu te conheço. Parabéns. Obrigado. Você continua o mesmo, cara, com a mesma humildade, Kaká. Parabéns, todo sucesso do mundo pra você. Valeu. Porque você merece, viu? Obrigado. E não esquece daquilo que eu te falei. Quando você parar de jogar, monta uma empresa de consultoria. Eu vou ser o primeiro a ter equilíbrio. Gente, Kaká, não preciso dizer mais nada, né? Semana que vem tem mais Aqui com o Benja. Valeu!